Ninguém consegue explicar a diferença entre passado e futuro como eu vou explicar agora. Seu professor provavelmente te disse que passado é o que já aconteceu e futuro é o que vai acontecer. Fim da história. Mas isso não explica nada. Isso só nomeia as coisas. Eu quero saber por que existe uma diferença. Por que você lembra do café da manhã de ontem, mas não lembra do café da manhã de amanhã? Por que você pode influenciar o futuro, mas não pode mudar o passado? Essas perguntas me fascinaram a vida inteira, e o que eu descobri vai mudar completamente como você pensa sobre tempo. Deixa eu começar com algo que todo mundo já viu. Você deixa cair uma xícara no chão. Ela quebra em pedaços. Agora senta aí e espera. Espera bastante. Os pedaços vão se juntar, pular do chão e voltar para sua mão? Claro que não. Você sabe que isso nunca vai acontecer. Mas aqui está a pergunta que deveria te manter acordado à noite. Por que não? Se você filmar a xícara, quebrando e rodar o filme ao contrário, você vê os pedaços se juntando perfeitamente e pulando de volta para sua mão. E aqui está o que é absolutamente maluco. Se você olhar para o que cada átomo individual está fazendo naquele filme rodando ao contrário, cada átomo está obedecendo perfeitamente às leis da física. Newton não se importa se o tempo está indo para frente ou para trás. As equações funcionam dos dois jeitos. Então, como é que no mundo microscópico, onde átomos individuais seguem leis perfeitamente reversíveis, a gente acaba com um mundo macroscópico onde tudo é irreversível? Como você vai de simetria para assimetria? Essa é a questão fundamental da seta do tempo. E vou te mostrar exatamente como funciona. Vamos pensar sobre ondas quebrando na praia. Você fica lá parado vendo as ondas chegarem, quebrarem, espalharem espuma na areia. Agora imagine rodar isso ao contrário. Você veria toda aquela espuma se juntando, subindo, formando uma onda perfeita que volta para o mar. Seria lindo, mas você nunca vai ver isso acontecer. Por quê? As moléculas de água individuais não sabem se estão indo para frente ou para trás no tempo. Elas só estão obedecendo às leis de Newton. Então por que o comportamento coletivo é tão diferente? A resposta está numa palavra: probabilidade. Não é impossível que a espuma se junte e forme uma onda que volta para o mar. É apenas absurdamente improvável. E quando eu digo absurdamente improvável, eu quero dizer que você poderia sentar naquela praia e esperar muito mais tempo que a idade do universo inteiro e ainda não veria acontecer nenhuma vez. Deixa eu te explicar por quê. Quando você tem água calma e ela vira ondas quebrando, as moléculas estão indo de um estado ordenado para um estado desordenado. Ordenado significa que existem relativamente poucas maneiras de arranjar as moléculas que ainda parecem água calma. Desordenado significa que existem trilhões e trilhões de maneiras diferentes de arranjar as moléculas que parecem espuma quebrada espalhada. Agora, quando as moléculas estão pulando aleatoriamente, batendo umas nas outras, mudando de direção, elas não sabem se deveriam estar formando água calma ou espuma quebrada. Elas só estão se movendo aleatoriamente. Mas quando você tem movimento aleatório, o sistema naturalmente vai para os estados que têm mais possibilidades. Não porque existe alguma força empurrando nessa direção, simplesmente porque existem muito mais jeitos de estar lá. É como se você tivesse uma caixa com 100 moedas, todas mostrando cara. Você sacode a caixa. As moedas pulam aleatoriamente. Qual é mais provável? Que todas fiquem cara ou que você tenha uma mistura de caras e coroas? A mistura é muito mais provável porque existem muito mais maneiras de ter 50 e 50 do que de ter 100 caras. Na verdade, só existe uma maneira de ter 100 caras, mas existem mais de 10 elevado a 29 maneiras, diferentes de ter aproximadamente 50 e 50. Agora multiplica isso por trilhões de moléculas em vez de 100 moedas, e você começa a entender por que ondas quebram mas nunca se desfazem. Não é impossível. É apenas tão improvável que nunca vai acontecer. Mas isso ainda não explica tudo. Porque se você pensar direito, você percebe que tem um problema. As leis da física são simétricas no tempo. Então, se eu te mostro um sistema agora e te pergunto, esse sistema veio de um estado de entropia mais baixa ou mais alta? A matemática diz que tanto faz. Poderia ter vindo de qualquer um. Então, por que a gente sempre vê entropia aumentando para o futuro, mas não para o passado? Nas minhas palestras em Cornell em 1959, eu expliquei isso do jeito certo.
A resposta é que não é sobre as leis da física, é sobre condições iniciais. O universo começou num estado de entropia muito baixa. O Big Bang foi esse estado inicial, incrivelmente ordenado, e desde então a entropia vem aumentando. Mas espera, por que o universo começou em baixa entropia? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Não sei, ninguém sabe. É um dos grandes mistérios da cosmologia. Mas o fato é que ele começou assim. E uma vez que você aceita essa condição inicial, tudo mais segue. Pensa assim: quando você vê um sistema em baixa entropia agora, você sabe que ele veio de um estado de entropia ainda mais baixa? Não. Ele poderia ter flutuado aleatoriamente para esse estado de baixa entropia. Estatisticamente, é muito mais provável que ele tenha vindo de alta entropia e flutuado para baixo do que sempre ter estado em baixa entropia. Mas a gente nunca vê isso acontecer. Por quê? Porque o universo ele começou em baixa entropia. E a gente está surfando na onda de aumento de entropia desde então. Deixa eu lhe dar um exemplo concreto que eu usei para ilustrar isso. Imagine uma caixa de gás. De um lado você tem moléculas pretas, do outro lado moléculas brancas, com uma divisória no meio. Você tira a divisória, as moléculas se misturam. Isso é aumento de entropia, e você espera ver isso. Mas agora imagine o contrário. Você tem moléculas todas misturadas e de repente elas se separam sozinhas, pretas de um lado, brancas do outro. Isso seria diminuição de entropia. As leis da física permitem isso? Sim. É possível que, por puro acaso, todas as moléculas pretas acabem de um lado e todas as brancas do outro? Sim. Mas qual é a probabilidade? Se você tem apenas 20 moléculas, 10 pretas e 10 brancas, a chance de elas se separarem espontaneamente é cerca de 1 em 1 milhão. Não é tão ruim. Você pode esperar ver isso acontecer se observar por tempo suficiente. Mas agora, pega um mol de gás. Isso é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. A probabilidade de todas elas se separarem espontaneamente é aproximadamente 1/10, elevado a 10 elevado a 23. Esse número é tão absurdamente grande que não cabe no universo observável se você tentasse escrevê-lo. Você poderia esperar mais tempo que a idade do universo elevado à idade do universo, e ainda não veria acontecer. Então a segunda lei da termodinâmica, essa ideia de que a entropia sempre aumenta, não é realmente uma lei fundamental como F igual a ma. É uma lei estatística. Ela é verdadeira não porque é impossível violá-la, mas porque é tão improvável violá-la que para todos os efeitos práticos é impossível. E aqui está onde fica realmente profundo. Essa assimetria entre passado e futuro, essa seta do tempo, existe apenas porque o universo começou em baixa entropia. Se o universo tivesse começado em alta entropia, não haveria seta do tempo. Tudo seria reversível. Você não teria memórias, porque memórias requerem estruturas de baixa entropia, que correspondem a eventos passados. Pensa nisso. Por que você lembra do passado, mas não do futuro? Porque memória é uma estrutura de baixa entropia no seu cérebro. Neurônios organizados de um jeito específico que carregam informação sobre eventos passados. Você só pode formar essas memórias na direção do aumento de entropia total. Se a entropia estivesse diminuindo, você lembraria do futuro, não do passado. Ou mais precisamente, você não teria o conceito de passado e futuro que você tem agora. Deixa eu te dar outro exemplo que eu adoro. Imagine que você está assistindo um filme. Você vê uma pessoa envelhecendo, um copo quebrando, tinta se espalhando na água. Você sabe que o filme está rodando para frente. Agora imagine que eu rodo o filme ao contrário. Você vê a pessoa ficando mais jovem, o copo se remontando, a tinta se juntando. Você sabe imediatamente que o filme está rodando ao contrário, porque essas coisas não acontecem no mundo real. Mas aqui está o truque. Se você olhar para cada átomo individual naquele filme, cada átomo está obedecendo às leis da física perfeitamente, seja o filme rodando para frente ou para trás. Não existe nada nas leis fundamentais que diga qual direção é a correta. A única coisa que te diz qual direção é a correta é a estatística de ter muitas partículas. E isso me leva a um ponto crucial que eu sempre tento enfatizar. A irreversibilidade que você vê no mundo macroscópico não vem de nenhuma lei fundamental sendo quebrada. Vem puramente de números. Quando você tem poucos objetos, você pode ver reversibilidade,
flutuações são grandes. Mas quando você tem o número de Avogadro de partículas, flutuações se tornam proporcionalmente minúsculas. E para todos os efeitos práticos, você tem irreversibilidade perfeita. Aqui está mais uma coisa que vai explodir sua mente. O que você chama de passado não é realmente passado, é o presente. O que você tem são registros presentes que você interpreta como evidência de eventos passados. Você tem fotografias, memórias, marcas, físicas. Mas todas essas coisas existem agora. O passado é uma inferência que você faz baseada em padrões presentes. E essas inferências só funcionam porque o universo começou em baixa entropia. Se você acordasse num universo que está em máxima entropia, completamente aleatório, você não teria memórias, você não teria registros, você não teria conceito de passado, porque não haveria padrões para interpretar. De fato, deixa eu te contar algo realmente maluco. Não existe nada nas leis da física que impeça o universo de ter surgido espontaneamente há 5 minutos, completo com todas as suas memórias, todos os livros de história, todas as camadas geológicas, tudo. As probabilidades disso são absurdamente baixas, mas não são zero. A única razão pela qual você acredita que o universo tem bilhões de anos é porque essa é a explicação mais simples e mais provável para o estado atual das coisas. Então, o que é o futuro? O futuro é simplesmente a direção na qual a entropia está aumentando. E o passado? O passado é a direção na qual a entropia era mais baixa. Essa é a única diferença física real entre passado e futuro. Não existe nenhuma outra diferença fundamental nas leis da física. E aqui está talvez a coisa mais profunda que eu posso te dizer sobre tudo isso. A distinção entre passado e futuro não está nas leis fundamentais da natureza. Está na condição inicial do universo. Se você mudar aquela condição inicial, você muda a seta do tempo. Você poderia ter um universo onde a entropia diminui em vez de aumentar. E naquele universo, habitantes eles chamariam aquela direção de futuro e a outra de passado. Então, quando você me pergunta qual é a diferença entre passado e futuro, a resposta honesta é: a diferença está em nós e na estrutura especial do nosso universo, não nas leis fundamentais da física. Passado e futuro são conceitos que emergem quando você tem um universo que começou em baixa entropia e evoluiu para alta entropia. Sem aquela assimetria inicial, não haveria distinção. E isso é o que ninguém mais consegue te explicar do jeito que eu explico. A maioria das pessoas te dá respostas superficiais sobre tempo fluindo ou sobre causa e efeito. Mas quando você realmente cava fundo, quando você olha para as leis fundamentais e pergunta de onde vem a seta do tempo, você descobre que ela vem de algo muito mais sutil. A combinação de leis simétricas no tempo com uma condição inicial assimétrica. Essa é a verdadeira natureza da distinção entre passado e futuro.